Há 80 anos, todas as condições geográficas foram analisadas antes da Operação Overlord e, claro, do chamado dia D. Em outras palavras, analisou-se a direção do vento, a velocidade do vento, se haveria ou não uma lua cheia para que houvesse a operação militar, que seria o início da ruína de Adolf Hitler no contexto da Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos Joe Biden viajando para a Normandia, na França, e fazendo comparações com a Segunda Guerra Mundial e o atual cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. Falaremos no vídeo de hoje a respeito do dia D, um dia importante para a Segunda Guerra Mundial e, sem dúvida, evidenciando-se ali o quanto a geografia é fundamental para que nós vençamos as guerras. Antes de avançarmos, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e aquela coisa toda aqui. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, vamos falar aqui do desembarque na Normandia. Nós temos aí soldados que estão se encaminhando para a praia ou as praias do norte da França. E no vídeo de hoje, conforme ficou claro, na introdução falaremos a respeito da Normandia, a geografia daquela região, as praias escolhidas, bem como o engodo. E no caso ali, aquela situação em que os soldados aliados enganaram, não é? Ou tentaram assim fazê-lo, pelo menos, enganar os alemães de que haveria o ataque na região de Pas-de-Calais e não na região da Normandia. E vamos, por fim, falar das comparações atuais. No caso aí, o mundo no mapa, característica importante nossa aqui, que é o seguinte: observarmos os problemas geográficos e históricos em cima da cartografia, para sabermos precisamente onde que ocorreram os fenômenos geopolíticos. Vamos observar aí no mapa, nós temos o destacado no norte da França, a região da Normandia. Então aqui nós temos a França, aqui nós temos o Reino Unido. Este canal importante, famoso, nos é conhecido o famoso Canal da Mancha. A distância entre o Reino Unido e a França, ocupada pelos nazistas, é mais ou menos 70 quilômetros aqui na região do chamado Canal da Mancha. Nós temos um tal de Eurotúnel hoje, não é? Mas não foi nesta região que se deu o assalto ali, anfíbio, assim chamado, na Normandia, mas em Pas-de-Calais, que é, ou desculpem, não é? No caso, na região da Normandia, que nós destacamos aí este departamento francês, certo? Observando ainda o relevo, nós temos aí um relevo em algumas praias que apresenta esta topografia irregular, e certamente este é um fator considerado na hora que nós vamos ou não fazer o ataque anfíbio ali na região ao norte do território francês, né? Observando então as condições da geografia, então a geografia foi muito analisada antes de que houvesse definitivamente a ocupação. Tanto é que em maio houve um ensaio, uma tentativa, não é? Ou pelo menos se esperava que em maio de 1944 houvesse o chamado dia D, a Operação Overlord sendo levada adiante, assim por diante. Porém, não foi, um mês depois. E se não tivesse ocorrido no dia 6 de junho, entre 4 e 6 de junho, certamente isto seria adiado lá para o dia 20, quando nós teríamos lua cheia novamente, não é? Ou aliás, altas marés e tal, ou somente em julho, quando nós teríamos novamente a lua cheia. Então, certamente, a questão da lua cheia era importante naquele contexto, porque a operação começaria pela madrugada, e a lua cheia é importante por dois motivos aqui. Primeiro, porque ela eleva as marés, ok? Então, nós temos ali as altas marés que, naquele contexto, foram importantes para destruir, não é, nas zonas costeiras da França, né, as zonas de defesa, não é, as linhas de defesa alemã, ok? O outro aspecto é a claridade oriunda da lua cheia, perfeito? Então, o aspecto da geografia aqui, fundamental. Além do mais, a calmaria eventual dos oceanos, isto, no caso ali do mar, isto sem dúvida foi considerado. Outro aspecto importante, uma baixa nebulosidade, não é? Quando nós olhamos aqui a planta, o mapa, não é, da região, nós temos uma baixa pressão atmosférica aqui nesta região central, o que nos evidencia uma região de nebulosidade, não é? Quando olhamos para a região aqui ao sul, nós temos uma alta pressão atmosférica e, portanto, nós não temos nebulosidade. Isto, sem dúvida, é um elemento importante para a operação militar no território, naquela condição necessária ali para os responsáveis pelo dia D e assim por diante, ok?
Aqui a previsão era para o dia 4 de junho, porém, atrasou, nós tivemos o início da operação do dia 5 de junho. Certo? E aí o mapa mostra pra gente justamente as condições meteorológicas feitas no dia 5 de junho, conforme estamos observando. Centro de alta pressão atmosférica, importante observar onde nós tínhamos as altas e as baixas pressões, justamente para que nós soubéssemos onde haveria maior e menor nebulosidade. Porque com poucas nuvens ou menor quantidade de nuvens, nuvens altas, baixas, tudo isso faz diferença para que a aviação, e foi usada a aviação para mapeamento e, claro, eventualmente a destruição a partir de bombardeio de alvos específicos no território. Com nuvem, certamente fica mais difícil a operação por parte da aeronáutica e tal, né? Então aqui só para deixar clara o quanto a geografia foi fundamental e importante no contexto ali da Operação Overlord, que não é conhecida ali o dia 6 de junho como sendo o dia D, ok? Justamente um dia decisivo para o final da Segunda Guerra Mundial. A escolha se deu em 5 praias, entre a península de Cherbourg e também a região de Caen, não é? Onde nós temos aqui um espaço urbano, a mais importante cidade naquele contexto ali, no território do norte da França e tal. A península é justamente essa daqui, vamos observar novamente no nosso mapa, o mundo no mapa, perfeito? Voltando aqui, o seguinte, né? Nós temos esta região que é a península, perfeito? E aqui não é uma distância geográfica de mais ou menos 100 quilômetros para que houvesse a operação. E ela se deu em 5 praias, conforme nós podemos observar, de oeste para leste. É o caso de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, ok? Os aliados, sobretudo 12, 13 países, não sei exatamente, mas nós tivemos a presença, sobretudo, dos Estados Unidos, responsáveis por Utah e Omaha, tivemos a presença do Reino Unido, responsável por Gold, e as demais ali, Juno e Sword, não é a presença dos canadenses também. Nós tivemos então uma operação que vai se dar em 5 praias, começando por Utah, Omaha, onde houve uma grande dificuldade por conta do relevo, sem dúvida a topografia irregular dificultou bastante, e claro, a presença também de defesa eventual dos alemães nesta região. Então, houve 5 praias, observando aqui outro, mapa que nos traz as operações, a 4ª Divisão de Infantaria Americana, a 1ª Divisão de Infantaria Americana e assim por diante, a 50ª Divisão de Infantaria Britânica e assim por diante, responsáveis cada qual por uma dessas frentes para o ataque na costa do território francês, com o objetivo de retomar a França, não é? Uma curiosidade, e quem é nosso aluno sabe, eu sempre chamo atenção para os alunos para a importância da paisagem. E houve uma campanha por parte dos aliados para que as pessoas enviassem cartões postais para os aliados, enfim, certo? Para que eles vissem, a partir das fotos das regiões da Normandia, qual que era a realidade urbana, a realidade geográfica e assim por diante, né? Então, sem dúvida, a paisagem é fundamental para que nós compreendamos, sei lá, você pega uma foto de uma família na rua, certo? E conforme a vestimenta que aquela família estiver utilizando, você tem alguma dimensão de que período histórico aquela família se encontra, em que posição geográfica do terreno ela está, e assim por diante, né? E no caso ali da Segunda Guerra Mundial, na questão da Operação Overlord, enfim, houve muitas ações que evidenciam o quanto a geografia ser desrespeitada certamente fará com que você não vença a guerra, né? E a operação meticulosamente estudada muito anteriormente, enfim, levando em consideração vários aspectos da geografia, o relevo, o clima, ok? O recorte do território, a lua cheia e assim por diante, conforme nós mencionamos, ok? Além, claro, da paisagem. Olha que coisa curiosa, né? Mas voltemos, né, aos nossos slides para que nós observemos. Aliás, nas nossas aulas ao vivo, na sala de guerra com os alunos, a gente aprofunda, sem dúvida, todos os temas da geopolítica. Você que quer aprender geopolítica e assim por diante, venha conhecer o nosso curso, o link está na descrição do nosso vídeo, enfim, né? Vamos lá. Então nós temos aqui a Muralha do Atlântico, nós temos a Alemanha que dominava esta região, certamente aqui os territórios, dos Países Baixos, a França, enfim, e há uma muralha de defesa por parte aí da Alemanha no âmbito da Segunda Guerra Mundial. A região de Calais está ao norte, aqui é uma região nordeste da
França. E a escolha pelas praias se deu aqui, ó, nesta região da Normandia. Certamente fez com que houvesse uma preocupação alemã em se concentrar nesta localidade aqui de Calais, sobretudo esperando que houvesse o ataque nesta região, porém o ataque se deu mais a oeste, na região aí da Normandia, enfim, não é? Então a foto, no caso aqui mostrando a muralha do Atlântico e o tal do engodo, não é? Nós tivemos, eu não trouxe fotos aqui, mas nós tivemos os aliados fazendo uma artimanha bastante diabólica, digamos assim, que foi colocando na região próxima a Pas-de-Calais, ali no Reino Unido, certo? Justamente o que? Balões infláveis de tanques de guerra, por exemplo, como que se houvesse uma movimentação militar nesta região e o ataque fosse, não é, acontecer a partir desta localidade. Por isso, portanto, a concentração em defesa por parte dos alemães na região de Pas-de-Calais. Porém, não é, o objetivo era simplesmente enganar os alemães e assim foi feito. Não é o chamado engodo ali da Operação Overlord, enfim, artefatos inflados, não é, e bonecos, enfim, colocados aqui nesta posição geográfica, dando a entender que o ataque se daria a partir, não é, de Calais, mas se deu mais ao oeste, conforme nós mencionamos. Avançando, enfim, não é, o resto da história, conforme sabemos, o número de baixas, enfim, 4.000 de um lado, do outro, um número bem expressivo, certo? E depois a conquista do norte da França, o bombardeio a Paris, a conquista de Paris e assim por diante, né? Nós tivemos, inclusive, existem alguns filmes importantes que tratam da operação. Talvez o mais interessante seja o filme chamado O Mais Longo dos Dias, que trata justamente de toda a ansiedade por parte dos aliados, à espera do comando de fato para que houvesse o ataque ali, o chamado dia D e assim por diante, não é? É um filme muito interessante que trata deste momento. Salvo engano, o outro filme, O Resgate do Soldado Ryan, que é mais moderno, ele vai tratar do conflito na região de Omaha, né, que é uma praia onde nós tivemos a responsabilidade dos americanos e assim por diante, ok? Então, vale muito a pena estudar, o assunto é muito interessante, né? E esses dois filmes, né, quem talvez vocês conheçam, sem dúvida, não é? Os nossos alunos conhecem, porque o pessoal é muito apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. E vamos observar aqui agora o paralelo que existe, as comparações atuais que estão fazendo em relação à Segunda Guerra Mundial e ao que existe hoje. Nós sabemos que existe uma guerra na Ucrânia. Nós podemos interpretar, segundo alguns, não é que a guerra é em território ucraniano, mas a guerra coloca de um lado a OTAN e de outro a Rússia, certo? Essa é uma interpretação possível, certo? Porém, outros vão dizer que não, que se trata de uma invasão russa ao território ucraniano, enfim, né? Bem, a questão é muito marcante para a comparação feita hoje no 80º aniversário, não é? Da Operação Overlord, do dia D e assim por diante. O Joe Biden viajou para a Normandia, ok? E faz um discurso em defesa do que se compreende ali como as democracias ocidentais que estão sob a ameaça, ok? Da tirania do Putin, assim por diante, segundo o Joe Biden e tal, certo? No discurso de Biden hoje, ele diz que é impensável render-se à Rússia, ok? Fazendo uma comparação, portanto, em relação à Alemanha dos anos 40, na Segunda Guerra Mundial e o atual território da Rússia. Você concorda com isso? Você acha que é verdade isso que o Biden está dizendo? É assim que se deve interpretar o que ocorre na Europa hoje, não é? Ele chama a atenção para os países da OTAN, para os aliados ocidentais, em alguma medida hoje, para que não se abandone o espírito do dia D, que em outras medidas e palavras significaria defender as democracias ocidentais e o entendimento de que a Ucrânia está sendo violada pela tirania russa, ok? Pessoal, sempre há imbecis, né? Claro, mas assim, vale observar que estou fazendo uma interpretação do Biden, a visão do Biden, está ali escrito, Lazarento, então, o discurso do Biden, tudo bem? A pergunta que eu fiz é, o Biden tem razão? Né? Enfim, outra coisa, isolacionismo não é a resposta, o Biden falando, ou seja, a ideia de fortalecer-se enquanto OTAN ou aliados, enfim, da Ucrânia para resistir, não é, a invasão russa, até porque render-se à Rússia é impensável, na palavra de Joe Biden. Além do mais, não há futuro para a Rússia, Joe Biden falando. Quando o Biden fala ainda sobre o isolacionismo, ele está em alguma medida chamando atenção para a união dos países em relação à Ucrânia e também um discurso associado à questão da eleição nos Estados Unidos.
Até porque a postura do Donald Trump tem sido uma postura de que, se eleito, ele vai buscar levar adiante uma paz, uma negociação, certo? E não dará apoio, eventualmente, à Ucrânia, como a administração Biden tem feito, ok? Talvez, se o Trump ser o eleito, o candidato de fato eleito, presidente dos Estados Unidos, na presidência ele pode até mudar esse tom e tal, né? Mas, pelo menos em termos de campanha eleitoral assim por diante, ele se opõe ao modo como os Estados Unidos têm se envolvido no conflito e o modo como tem apoiado a Ucrânia contra a Rússia e assim por diante, né? Então veremos os próximos capítulos dessa novela. E Biden aproveitou toda, a cerimônia ali para fazer esse discurso, certo? E esse comparativo entre o que foi a Segunda Guerra Mundial e o que acontece hoje, né? Mas é isso. Se você chegou até aqui, conforme sempre digo aos alunos, respeitem a geografia. Eu agradeço a sua presença, claro, e reitero, compartilhe, curta aí o nosso vídeo e divulgue para mais pessoas. Até mais, tchau pessoal.